Agora no capítulo 3, como vocês receberam o evangelho? Pela fé ou pelas obras da lei? Então ele faz um questionamento bem duro. Como é que vocês receberam o evangelho da salvação? Não foi através de nós? Não foi através de um Cristo crucificado? Agora por que vocês estão praticando esse tipo de coisa ali? É igual você ensina uma coisa para uma pessoa e vem chegar outra pessoa ali no meio e diz, olha, o apóstolo Paulo está certo, pela ausência dele, né? Mas ele não quis dizer assim não, ele quis dizer outra coisa. Façam isso, aquele. Quando o apóstolo Paulo chegar lá, Paulo questiona como é que essas pessoas estão ali ditando coisas que não tem nada a ver com aquilo que nós ensinamos para vocês. Então como é que chegou o evangelho? Isso ele está questionando, né? Vocês receberam o evangelho especial, agora querem ser, né? Se tornar judaizantes agora, né? Cristo livrou-me da maldição dessa lei, fazendo-se maldição. Se você baseia, né, que não precisamos guardar a lei só por essa afirmação aqui, então é algo frágil, né? Então é interessante entender o que é essa lei, quais são as obras da lei, né? O que quer dizer esse contexto? O apóstolo Paulo, ele é muito inteligente, né, da forma como ele fala. Então a gente precisa entender toda essa sequência, né? Você conhece escritores que escrevem difícil? Porque eles, né, o raciocínio começou a evoluir. Eu já vi livros, né, em que o raciocínio é com palavras difíceis, mas quando você vai ver na íntegra, é uma enrolação, né, de alguém que está querendo enrolar alguém ali para ela não entender mesmo, tá certo? Quando você vai fazer uma análise das sentenças, né, das palavras, ali é algo enrolation, né, embromando, né, dificultando uma coisa simples ali. Ou o raciocínio não faz sentido, né? Ou é uma coisa ou é outra. Ou mistura duas coisas para dificultar e para você não entender mesmo. Mas há aqueles que o pensamento vai evoluindo tanto, né, que você precisa entender todo o raciocínio, todas as sentenças, né? E aquele conteúdo vai evoluindo. Então é igual a matemática também. Você não tem como entrar em trigonometria, né, onde entra, né, graus ali, se você não entende o básico, né? O básico do básico da trigonometria, que é um assunto que perturba muita gente, né? Ou vai perturbar até hoje. Então a gente precisa entender o raciocínio do apóstolo Paulo, o que quer dizer nessa lei, maldição da lei, o que significa, tá? Por isso que eu peço para você ler o livro de Atos dos Apóstolos para entender o problema na sua essência, né? Ele faz uma análise das promessas dadas a Abraão, né? Embora a lei foi dada 430 anos depois, mas Deus tinha dado umas promessas para Abraão. E veio a lei. Mas será que essa lei ela veio estragar, ela atrapalhou? Não, Deus vai continuar cumprindo a sua promessa dada a Abraão, né? Mesmo ele sem ter recebido aqueles 10 mandamentos, Deus fez uma aliança com ele. Com aquilo que Deus ensinou para ele foi suficiente, né? Se Deus fez uma promessa para um índio, que seria com ele, independente se ele tem a lei ou não, ele vai ser julgado por aquilo que ele foi ensinado, né? É interessante que essa lei ela foi dada por causa da transgressão, né? Precisa classificar o que é o que não é. Ela veio por meio de anjos e pela mão de um mediador. Deus é um mediador, né? Antes dela tinha a lei, né? Essa lei ela tinha uma função, né? Ela serviu de aio para nos conduzir a Cristo, né? Justificados pela fé. E vindo a fé, não precisamos mais desse aio. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberdade. Então é interessante que fala sobre o que nos conduz a Cristo ali. É o aio, né? Então é interessante que dentro desse conjunto de leis, de regras, está a circuncisão. Leia o contexto, né? É a circuncisão. O que separa um judeu de um grego? É a lei, né? As obras da lei. Então, se você vê esse contexto todo, o que separa o judeu do grego são as questões judaizantes, né? A circuncisão. Então, leia sobre isso, interessante. Então, você quer, né, guardar esse fundamento para poder ser salvo, você tem que cumprir todos esses regulamentos. Festas, né? Essas festas mensais, semanais, anuais dos judeus fazem, né? Então, isso que ele estava questionando no apóstolo Paulo no capítulo 3. Então, esse foi o resumo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, né? Mais uma vez por acompanhar nosso estudo e espero que possa contribuir para o avanço, né? Melhorar o raciocínio com relação a esse assunto. Muito obrigado e até a próxima.